Falabella, ele é professor titular da UFRJ, é um cientista com C maiúsculo. Então, na outra vez que a gente fez a apresentação daquela palestra dele, então nós já descrevemos sobre o currículo dele, e hoje eu vou passar a palavra para o Falabella, diretamente. Falabella, já falei com você antes, para que ele mesmo possa falar um pouquinho de sua vida profissional, viu, Edu? E, e é com imensa satisfação que a gente vai passar a palavra, porque é muito gostoso a gente ouvir o Falabella falando na satisfação de alguns prêmios recebidos, das patentes que ele já conquistou, dos trabalhos que ele publicou, dos alunos dele, e ninguém melhor do que ele para falar nesses aspectos peculiares de sua trajetória profissional. Edu, mais uma vez, muito obrigada em meu nome, no nome do Jean, da nossa comunidade PRH. Nós temos aqui alunos de graduação, alunos de pós-graduação, professores do PRH 30, de outros PRH da UFPE e do Brasil, e nós temos também bolsistas e docentes de outras universidades brasileiras. Então, é com muita satisfação que eu passo a palavra a você, e, mais uma vez, seja bem-vindo ao nosso PRH. Ok, minha querida Selmi, minha amiga de tantos anos, eu sempre digo que, enfim, estar aqui com vocês em Recife, em Pernambuco, é um prazer e um privilégio, é uma terra querida, que sempre me recebe de braços abertos, eu sempre vou aí, né? Sempre que posso. Então, toda vez que eu sou convidado pela Selmi, eu faço questão de vir, de estar presente. A Selmi me pediu para fazer uma coisa um pouco difícil, que é falar de mim mesmo, né? Talvez, enfim, não seja muito fácil, para que a gente não pareça assim, né, estar se autoelogiando. Eu tenho um currículo muito grande porque estou velho, né? Então, quando a gente fica velho, a gente vai acumulando coisas ao longo da vida, né? Eu sou engenheiro químico, fiz mestrado e fiz doutorado também na área de catalítica em Viena. Um grande catalítico, infelizmente já não está mais entre nós. Depois eu estudei na Inglaterra com o professor Singh, um dos papas da dissorção no mundo, e depois eu fiz um pós-doc na Holanda, na área de catalisadores industriais, e também em Houston, no Texas, né? Também estive lá fazendo um estágio na área de catalisadores industriais. Então, eu sou professor da Escola de Química, sou professor titular da Escola de Química, mas também sempre tive dois chapéus, né? Eu sempre fui professor, nunca deixei de ser professor. Eu sou professor da Escola de Química, agora farei 44 anos como professor da Escola de Química, tá? Que conste que eu comecei a dar aula com 8 anos, tá? Eu não sou velho. Eu comecei a dar aula com 8 anos de idade, entendeu? Fui muito precoce. Então, eu comecei a dar aula com 8 anos de idade. Bom, estou há 44 anos na Escola de Química, tá? E também estive como pesquisador da Petrobras por mais de 30 anos, né? Me aposentei na Petrobras brincando 38 anos, 11 meses e 29 dias, ou seja, faltava um dia para 39, para me aposentar, e, enfim, voltei para o UFRJ com todo o gás, tá? Tenho alunos maravilhosos, brilhantes, e venho trabalhando muito
em duas linhas, né? Sempre a linha de petróleo e gás, mas também a linha de conversão de biomassa, né? Eu sou hoje, junto com a professora Letícia, que está aí presente nos ouvindo, coordenador do mestrado profissional da Escola de Química, né? E, enfim, tive muitas atividades ao longo do tempo. Eu costumo dizer que minha carreira foi feita com duas grandes linhas, né? A pesquisa pura, que eu fiz muito, mas também a pesquisa aplicada e, sobretudo, o que eu fiz na Fábrica Carioca de Catalisadores, a primeira grande empresa de catalisadores abaixo do Equador, tá? Eu tive o prazer, a honra e o privilégio de ajudar a montar essa empresa, que está aí há mais de 30 anos, como um grande sucesso do Brasil. Quando a gente conhece a Fábrica Carioca de Catalisadores, a gente passa a acreditar mais no Brasil, certo? Bom, eu, então, falei, sou professor, fui pesquisador, sou pesquisador ainda, né? Me aposentei na Petrobras, mas continuo como professor titular da UFRJ, participei de vários comitês internacionais, fui ponto focal do Programa Internacional CITED no Brasil, Ciência e Tecnologia para o Desenvolvimento, também fui membro titular, com muita honra, do Comitê Científico das Nações Unidas para a área industrial, a UNIDO, né? O que me fazia fazer o sacrifício de ir 2 a 3 vezes por ano para Trieste, na Itália, a linda cidade de Trieste, mas trabalhávamos muito lá, né? Sempre trabalhamos muito, fiquei muitos anos nesse comitê científico, né? Sou membro do Comitê Científico do Uruguai, tá? Sou membro da Academia Venezuelana de Ciências, e recentemente, há cerca de 2 anos, recebi o título de professor honorário da Universidade Chinesa do Petróleo, e estive já 3 vezes na China dando aulas, né? Recebi vários prêmios, a Selma me pediu para falar, eu fico até meio envergonhado, mas recebi vários prêmios nacionais e internacionais, o Plínio Cantanhede, que era o prêmio máximo de petróleo e gás do início dos anos 90, recebi o prêmio governador do estado de São Paulo, por uma patente internacional que eu tive, recebi o prêmio da Associação Brasileira de Química, da Biquim, né? Pelo desenvolvimento de um novo combustível, de metil-éter, e recebi também alguns prêmios internacionais, né? Recebi o prêmio James Goldschue, do Instituto, do American Institute of Chemical Engineers, né? Do Instituto Americano de Engenheiros Químicos, pela minha contribuição ao desenvolvimento da engenharia química na América do Sul, o que me deixou muito honrado, e também recebi o prêmio máximo das federações ibero-americanas de catálise, né, como pesquisador sênior, recebi há 2 anos o prêmio máximo, né, a cada 2 anos, um cientista premiado. Eu fui o primeiro brasileiro, fiquei muito honrado, espero que outros venham, tá? E tenho sido conferencista em muitos países, né? Eu já fui conferencista em 22 países, né? Então, realmente, eu estou virando pão de ló de dar conferência, tenho dado muitas conferências aí em muitos países, da América do Sul inteira, no México, Estados Unidos, Canadá, Cuba, Europa inteira, França. Eu fui conferencista do Congresso Mundial de Catálise, fui presidente do Congresso Mundial de Zeólitas, fui presidente do Congresso Mundial de Gás Natural. Então, enfim, tem muita coisa feita, mas porque eu sou jovem, né? Mentira, né? Tem muita coisa feita porque sou velho, né? E então a gente vai acumulando realizações, mas eu sou jovem no espírito. Eu sempre quero fazer mais, eu sou um entusiasta, eu sou uma pessoa
Algumas pessoas dizem que eu sou um gordo feliz, e talvez seja isso mesmo, tá? Bom, Selmy, eu vou agora passar, então, para a minha apresentação, se você me autorizar. Certo, Eduardo? Bom, eu queria pedir desculpas, mas a minha conferência, eu vou falar em português, evidentemente, eu sou brasileiro, apaixonado pela minha pátria, apaixonado pela minha língua, mas eu costumo, porque eu nunca sei, sobretudo nessas lives, quem são as pessoas que virão, né? Então, eu coloco os slides em inglês sempre. Oi? Alguém falou alguma coisa? Não, pode continuar. Foi o microfone de um participante que abriu. Ah, tá bom. Ok. Então, as transparências estarão em inglês, mas evidentemente eu falarei em português, tá? E o título da minha palestra hoje é Coprocessamento de Biomassa em unidades existentes, em refinarias existentes, aquilo que eu classifico como o futuro do refino de petróleo, tá? Vocês vão me permitir começar com um poema que eu adoro, e já vou explicar o porquê desse poema. Se amo, padeço e sonho, a recompensa é a melhor que me dás neste agasalho. Desta ternura sobre mim suspensa, desce todo o valor do quanto valho. Não tenho aroma que vos não pertença. Vem de vós a doçura e o bem que espalho. Valemos todos pela nossa crença na comunhão do amor e do trabalho. Operário modesto, abelha pobre, de vós e para vós o mel fabrico, e abençoa a colmeia que nos cobre. Só do labor geral me glorifico, por ser da minha terra é que sou nobre, por ser da minha gente é que sou rico. Eu comecei aqui com um grande poema do grande Olavo Bilac, por duas razões. Primeiro, porque esse poema se chama Aos Meus Amigos, né? E eu queria dizer que tenho aqui grandes amigos. Então, eu repito aquilo que Bilac disse. Só do labor geral me glorifico, por ser da minha terra é que sou nobre, por ser da minha gente é que sou rico. Eu sou rico, sim, de amigos. Muitos amigos, e aqui em Pernambuco também tenho muitos amigos. A segunda coisa é porque hoje é o dia 19 de novembro, que está sendo esquecido. Hoje é o dia da bandeira. E o autor do hino à bandeira, do lindo hino à bandeira, que na minha geração nós éramos obrigados a aprender, né? Aquele que diz assim: salve lindo pendão da esperança, salve símbolo augusto da paz. Tua nobre presença, lembrança, a grandeza da pátria nos traz. É de Olavo Bilac. Tá? Então, eu quero deixar aqui o meu depoimento, o meu amor à bandeira brasileira. Meu coração é verde e amarelo como a bandeira brasileira. Eu sou brasileiro e acho que glorificar a bandeira significa glorificar nossa terra, nossa gente, nossa língua vernácula, nossa cultura, enfim. Então, não vamos nos esquecer, hoje é o Dia da Bandeira, e o grande Olavo Bilac, autor desse poema, também foi aquele que nos brindou com o brilhante hino à bandeira, hoje, 19 de novembro. Então, é isso, gente. Agora vamos à parte técnica da minha apresentação. Eu vou falar um pouquinho, uma introdução, depois do que é o coprocessamento, vou falar de óleos vegetais, unidades de hidrotratamento, que a gente chama de standalone, ou seja, sozinho o óleo vegetal sendo tratado. Vou falar, então, do coprocessamento de óleos vegetais em refinarias,
Vou falar de bioóleos, tá? Que provém de um tratamento de biomassa, coprocessamento de bioóleos na unidade de FCC, na unidade de desasfaltação, e vou tecer algumas conclusões no final. Bom, eu queria lembrar para vocês que a indústria do petróleo ela é tradicionalmente dividida em alguns segmentos, né? E que segmentos são esses, né? Primeiro eu tenho a exploração, onde eu vou descobrir a existência do petróleo. Depois eu vou ter produção desse petróleo. Depois eu vou ter transporte, distribuição, mas antes disso eu tenho que ter uma etapa primordial, que é o refino do petróleo. Então, as refinarias são aquelas que usam o petróleo produzido, promovem várias transformações, gerando derivados sem os quais a gente não vive, né? Hoje em dia, o homem é totalmente dependente dos derivados do petróleo, que serão transportados e depois distribuídos. Bom, essa é a indústria de petróleo tradicional. Mas o que acontece com essa indústria? Na verdade, a sobrevivência dessa indústria do petróleo vai depender de muitos fatores. E, na verdade, o refinador do futuro vai ter que fazer frente a múltiplos desafios. E eu já vou explicar por quê. Ou seja, a indústria do petróleo, para que ela continue sobrevivendo, ela tem que se adaptar às necessidades modernas, ela tem que fazer frente a esses desafios. E que desafios são esses? Então, os principais desafios da indústria do refino no futuro são esses que eu coloco aqui. Nós temos, né, regulações ambientais cada vez mais rigorosas. Nós temos uma demanda crescente por combustíveis que são mais limpos. Nós temos a globalização. A globalização, na verdade, é uma indicação de que, como dizem muitos, a batida de asa da borboleta na Indonésia pode se tornar o tsunami na América do Sul. Ou seja, existe uma frase em alemão que eu gosto muito, na verdade, é um livro de um escritor chamado Zimmel, que diz assim: Niemand ist eine Insel. Ninguém é uma ilha. E, de fato, cada vez mais nós deixamos de ser ilhas, né? Nós dependemos todos uns dos outros. Outra coisa importante é que nós temos que aumentar a produção de derivados a partir de petróleos que têm uma qualidade declinante. Ou seja, nós temos que usar o petróleo que nos apareça. Não pode ser qualquer petróleo, muitos deles são de má qualidade. Existe uma incerteza sobre a escolha do consumidor. O que o consumidor quer? Ele quer um carro a gasolina? Ele quer um carro a diesel? Ele quer um carro elétrico? Ele não quer um carro? Não é? Existem várias correntes que acham que o transporte que não seja coletivo deve acabar. Então, nós temos muitas incertezas, né? Nós temos uma pressão crescente de vários segmentos da sociedade objetivando a redução dos gases de efeito estufa, né? Então, todos nós temos essa grande necessidade de diminuir gases de efeito estufa, notadamente o CO2, tá? Então, não confundir combustíveis mais limpos com gases de efeito estufa. Combustíveis mais limpos são aqueles que têm menos enxofre, menos nitrogênio, que, ao serem queimados, vão gerar óxidos de enxofre e nitrogênio, que gerarão chuvas ácidas, né? Os gases de efeito estufa não são outros, né? O próprio metano do gás natural é um gás de efeito estufa e não pode ser ventado por causa disso, né? O CO2 também é um gás de efeito estufa. Bom, tudo isso representa uma grande quantidade de desafios que a indústria tem que enfrentar.
E, além disso, é uma indústria. A indústria tem que manter a sua lucratividade. Tá? Então, uma indústria não pode deixar de gerar dinheiro. E essa é a base do que nós chamamos de sustentabilidade. É o famoso modelo do triple bottom line. Ou seja, nós temos que atender o ambiental, sim, temos que atender o social, sim, mas não podemos nos esquecer do econômico. Todos esses atendimentos às outras bases, social e ambiental, só poderão ser feitas se eu gerar dinheiro. Então, as empresas têm que gerar dinheiro, elas têm que ter lucro. Bom, isso tudo faz com que a indústria do petróleo seja obrigada a buscar por matérias-primas alternativas, como é o caso da biomassa, do gás natural e mesmo do carvão. Não é? Eu coloco aqui algumas referências, né? Esse é um capítulo de um livro do meu amigo Paulo Fornaciero e Mauro Graziani. Mauro Graziani é um brilhante pesquisador italiano, agora já está aposentado, então esse capítulo desse livro eu coloco porque os alunos, se quiserem, podem tentar buscar. Nós discutimos todos esses pontos com mais detalhes nesse capítulo desse livro. Bom, então, o refinador deve buscar por alternativas inteligentes e soluções para poder atingir a todas essas necessidades. Tá? E a busca por matérias-primas alternativas como biomassa, né, vem se tornando uma obrigatoriedade para poder lidar com a regulamentação cada vez mais dura. Né? Além disso, rotas alternativas de refino, como é o caso dos combustíveis sintéticos, estão voltando. Né? E aqui eu estou falando especificamente do conceito de Fischer-Tropsch, né? Ou seja, gaseificar todos os compostos de carbono, sejam eles compostos sólidos ou, se forem gasosos, transformar em gás de síntese e aí gerar, pela síntese de Fischer-Tropsch, combustíveis sintéticos. Bom, então, o que acontece? Como será a indústria de petróleo do futuro? Nós nunca vamos abandonar o óleo, tá? Eu sempre digo, a indústria da pedra não acabou por falta de pedra. Então, o óleo estará presente, mas ele vai ter que conviver com outras linhas e outras rotas. Ou seja, nós teremos que ter na indústria do futuro biomassa, gás natural, e na etapa do refino nós teremos biocombustíveis e bioprodutos, ou seja, petroquímicos que não mais virão do petróleo, mas sim de matéria-prima oriunda da biomassa, e também os chamados processos XTL. Né? XTL vem do inglês Anything to Liquids, ou seja, qualquer coisa é gaseificada e depois levada à condição de combustível limpo por uma síntese de Fischer-Tropsch. Tá? Bom, isso nos leva ao conceito de biorrefinarias. Né? O que são as biorrefinarias? Né? As biorrefinarias, há muitas definições para biorrefinarias. Nos Estados Unidos, eles têm aquelas promulgações que eles chamam de ACT, né? E em 2008 houve o que eles chamaram de Farm Act, ou seja, aquele que definiu o que é uma biorrefinaria lá nos Estados Unidos, e esse termo significa uma instalação, incluindo equipamentos e processos, que convertem biomassa renovável em biocombustíveis e produtos de base bio e podem produzir eletricidade. Tá? Então, esse é o conceito da biorrefinaria. Tá? Mais recentemente, nessa publicação, eu com alguns colegas, né, uma publicação de 2015, também num livro, eu cunhei um termo que agora vem sendo usado, que se chama
biorefinaria integrada. O que é a biorefinaria integrada? É aquela que é capaz de eficientemente converter uma grande variedade de matérias-primas de biomassa em biocombustíveis disponíveis, eletricidade, potência e outros bioprodutos. Então, o conceito de biorefinaria integrada vai lidar com o problema dos resíduos. E esse é um ponto bastante importante que eu quero deixar para vocês, né? Nós, sobretudo no Brasil, que somos um país fundamentalmente agrícola, nós geramos quantidades enormes de resíduos, né? Por exemplo, resíduos da cana-de-açúcar, bagaço, palha, resíduos de indústrias oleaginosas, né? Então, esses resíduos todos poderão, sim, ser utilizados, porque são fontes de carbono, e vão, então, sofrer transformações indo para o conceito de biorefinaria integrada. Esses resíduos, a utilização desses resíduos, melhor dizendo, vai ao encontro de um conceito moderno que se chama economia circular. Então, esse é um ponto também bastante importante. Bom, as biorefinarias integradas são similares às refinarias convencionais, gerando uma variedade de produtos para otimizar tanto o uso das matérias-primas como a economia da produção, tá? Então, eu preciso usar isso de modo também a melhorar a lucratividade da minha refinaria, né? É importante lembrar que tudo isso está associado ao conceito de inovação. A inovação é uma visão importante e muitas vezes equivocada. As pessoas confundem inovação com invenção. Não. Inovação é invenção mais mercado. Ou seja, uma invenção que não chegue ao mercado não é uma inovação, tá? Então, nós temos que desenvolver novas rotas para reduzir custos, aumentar a competitividade e, sobretudo, explorar o potencial dos resíduos. Então, isso significa que todos nós que trabalhamos com pesquisa temos que nos dedicar à inovação na área do uso de resíduos de biomassa. E, além disso, nós podemos usar a biomassa nas instalações existentes usando o conceito de coprocessamento, que é frequentemente muito indicado. Então, algumas vezes, eu não preciso montar toda uma nova infraestrutura, se eu já tenho alguma, e com pequenas transformações, eu posso introduzir essa biomassa numa instalação já existente. Bom, eu queria falar um pouquinho, antes da gente começar mais na parte técnica, sobre os ciclos da indústria química, né? A indústria química, na verdade, ela começa com a química inorgânica em 1850. E como toda indústria, ela nasce, ela cresce, ela atinge a maturidade e ela cai. Esse o que nós chamamos de a primeira onda, né? A primeira onda da indústria química. Depois, já em meados do século XIX, o carvão começa a bombar e nós temos a segunda linha, que é a segunda onda, perdão, que é a carboquímica. Nós vamos já no final do século XIX e início do século XX, nós temos a petroquímica, né, apoiada pela catálise, apoiada pela indústria dos polímeros, a petroquímica, que é a terceira onda. E nós agora, no final desse século, nós estamos começando, né, com a quarta onda, que é aquela que vai lidar com a química verde e a sustentabilidade, tá? E nós vamos, então, trabalhar com nanoquímica e com biotecnologia, tá? Então, isso indica o quê? Que nós temos que migrar de uma economia tradicional para uma economia verde. Então, todas as empresas e todas as indústrias têm que ter isso conscientizado.
né? Elas têm que, na verdade, ir para uma economia verde, ou seja, mudar ou adaptar seus processos para essa visão da economia verde, né? Bom, eu acho que eu... Não, tá certo. Fui adiante. Ora, essa economia verde implica o quê? Implica usar vários tipos de biomassa, né? Fundamentalmente, eu tenho biomassa lignocelulósica, ou seja, casca, madeira, né? Biomassa sacarínia e amilácea, cana-de-açúcar, milho, né? Os Estados Unidos agora estão com uma grande indústria de etanol a partir de milho, e óleos vegetais e gorduras, tá? Da matéria-prima lignocelulósica, eu posso hidrolisar, fermentar, gerar etanol, que vai construir uma árvore enorme da alcoquímica. Eu posso pirolizar, gerar um bioóleo, que pode ser hidrotratado, indo a diesel, mas, como eu mostrarei mais tarde para vocês, pode também sofrer outros tipos de transformação. Eu posso gaseificar, gerando gás de síntese, e pela síntese de Fischer-Tropsch, eu posso gerar diesel, parafinas, lubrificantes, GLP, nafta, querosene de aviação, tá? O Fischer-Tropsch também pode ser modificado e eu vou gerar misturas de álcools, e posso gerar metanol também, que vai gerar metanol e dimetil-éter, sacaríneas e amiláceas, como eu falei, hidrólise e fermentação, etanol, butanol, hidrocarbonetos, mas também a sucroquímica, né? A professora Selmi é uma especialista em sucroquímica, a belíssima tese de doutorado dela foi da hidrogenação de açúcares, né? E óleos vegetais e gorduras, onde eu vou ter, né, a transesterificação e a esterificação para gerar biodiesel, e também hidrotratamentos para gerar o que nós chamamos de green diesel, que nos Estados Unidos eles chamam de green diesel, no Brasil a gente chama de HBio. Tá? Então, são muitas rotas possíveis, eu não tenho tempo para falar de todas, eu venho trabalhando em quase todas, mas eu vou falar em algumas que eu considero mais importantes. Né? Eu vou falar especificamente dos óleos vegetais, tá? Como eu falei, celulose, hemicelulose e lignina virão, né, do resíduo, e do óleo vegetal eu posso gerar o éster metílico de ácidos graxos, que vai ser usado como substituto de diesel, tá? Mas eu tenho a glicerina também, que pode sofrer uma série de transformações, tá? E o óleo vegetal sozinho, nas unidades que eu chamei de stand-alone, eu não, o mundo chama, ou seja, em vez de fazer misturas, eu vou trabalhar só com óleo vegetal. Bom, vou fazer uma pausa aqui, e agora nós vamos começar a falar do assunto maior da nossa palestra, que é o coprocessamento. Né? O que é o coprocessamento? Né? Por definição, a utilização de misturas em unidades que já existem. Né? Então, a vantagem grande do coprocessamento é não gastar dinheiro, né, na CAPEX, né, que a gente chama Capital Expenditure, ou seja, gastar dinheiro montando novas unidades. A ideia é usar unidades já existentes para coprocessar biomassa junto com derivados do petróleo. Né? No caso dos óleos vegetais, eles podem ser facilmente coprocessados nas refinarias. Né? Posso usar vários tipos de óleos com origem bio. Né? Eu posso usar também, né, além do óleo vegetal puro, eu posso usar o bioóleo. O que é o bioóleo? É aquele que vem da pirólise, que pode ser catalítica ou não catalítica, da biomassa lignocelulósica, e esse tipo de bioóleo, que é uma gororoba horrorosa, já vou dizendo para vocês, tá? Ele pode sofrer processamento em diferentes unidades da refinaria. Bom, então, só lembrando, aqui, esse também é um outro capítulo que eu publiquei num livro em 2018, eu e vários colegas, tá? Né?
como é que a gente pode atuar coprocessando, né, óleos vegetais e bioóleos, tá? Na verdade, eu tenho a conversão, né, num reator da biomassa, que normalmente é um pirolizador, vou separar sólidos, vou separar fluidos, e esses fluidos podem ir para a unidade de coqueamento retardado ou a unidade de desasfaltação. São duas unidades que existem nas refinarias, tá? E gerar, né, óleo desasfaltado, coque e produtos bio, todos com carbono verde presente nesses produtos, tá? Mas eu posso também fazer hidrotratamento, posso usar a unidade de FCC, de craqueamento catalítico, tá? E gerar biogasolina, biocombustível de aviação e biodiesel. Então, tudo isso pode ser feito através do coprocessamento, entenda-se. Eu vou misturar óleos vegetais ou bioóleos com a carga que é normalmente processada e que provém do petróleo. Bom, vamos falar primeiro dos óleos vegetais, né? Eles podem ser facilmente processados nas instalações das refinarias, né? Muitos óleos têm sido usados, né? Nós trabalhamos com óleo de coco, óleo de girassol, milho, né? Óleo de oliva, amendoim, óleo de algodão, né? E muitas publicações existem nessa área propondo o coprocessamento desses óleos em unidades da refinaria, né? Normalmente, óleos vegetais sozinhos, tá? Sozinhos não, em mistura, né? Mas sem ser bioóleo, tá? Eles normalmente estão ligados a duas unidades, a unidade de hidroprocessamento e a unidade de craqueamento catalítico, tá? Bom, a ideia do hidroprocessamento é bastante simples, né? O que eu vou fazer? Eu vou misturar certas quantidades de óleos vegetais com a alimentação normal da unidade, e então deixar que a operação proceda como de costume, né? Eu também posso ter o que nós chamamos, e estou me repetindo aqui, as unidades standalone. O que é uma unidade standalone? É aquela unidade onde, aí não, eu não vou misturar com petróleo, eu vou processar o óleo vegetal sozinho, tá? E essas unidades estão sendo também muito consideradas em vários lugares do mundo, tá? Então, são óleos vegetais puros que serão processados. Evidentemente, a gente precisa melhorar ou, na verdade, ajustar as condições operacionais para o fato de eu ter uma nova alimentação, que não é mais só a alimentação de petróleo. Porque eu tenho um novo esquema reacional. Os óleos vegetais apresentam uma composição química que é bastante diferente daquela do petróleo ou do gasóleo, normalmente é um gasóleo, que está sendo processado nessas unidades. Eu vou mostrar aqui alguns dados, né, que eu considero bastante interessantes, tá? Isso são dados que foram tirados no reator adiabático e foram adicionados 10% de óleo de soja na alimentação normal, que é um gasóleo, tá? Então, é um reator de hidrotratamento de gasóleo, tá? E aí, eu tenho aqui duas curvas, né? Uma é a 1, que eu tenho uma mistura, né? O gasóleo com óleo de soja, 10% de óleo de soja, e a mistura, e o 2, que não é uma mistura, é puro. Então, o que eu estou vendo aqui? Notem, né? A adição de 10% de óleo de soja, que é a curva 1, né? Causa um aumento rápido de temperatura no início do reator. Isso aqui é temperatura contra altura do reator. Então, ao entrar, o óleo de soja reage rapidamente e eu tenho um aumento de temperatura e eu vou ter que lidar com isso, tá?
Depois de cerca de 20% da altura, tá? As curvas passam a ser paralelas, né? Ou seja, indicando que a conversão passa a ser mais ou menos similar, apenas na entrada do reator é que o óleo vegetal reage muito mais rapidamente. Ou seja, isso é apenas um gráfico que eu estou mostrando para vocês de resultados, né, que obtivemos, que mostram que, na verdade, é muito importante ajustar as condições operacionais, ou seja, existe o que a gente chama em inglês de uma learning curve, uma curva de aprendizado, porque não é simplesmente misturar e promover a reação. Tá? Bom, coloquei óleos vegetais na unidade de hidrotratamento de gasóleo e notem o que aconteceu. Tá? Na verdade, o enxofre diminuiu bastante. Tá? Então, o enxofre do diesel que a gente tinha caiu, né, ao colocar óleo de soja. Tá? Em princípio, o que aconteceu foi um fator de diluição. Né? Como o óleo de soja não tem enxofre, ele vai diluir e o enxofre vai diminuir. Mas um ponto importante, né, é que o número de cetanas desse diesel, né, ele aumenta consideravelmente. Por quê? Porque o óleo vegetal vai gerar o quê? Vai gerar parafinas. Então, as parafinas melhoram muito o índice de cetanas. Eu só lembro a vocês que o mundo inteiro, cada vez mais, busca diesel de cetanagem maior. Ou seja, em pouco tempo, seguramente nós teremos regulamentações que obriguem o uso de diesel de alta cetanagem. Tá? Outro ponto importante que eu quero chamar a atenção para vocês é que, infelizmente, nem tudo é perfeito, apesar dessas vantagens, né? O que acontece existe um efeito negativo nas propriedades a frio, né? Então, as propriedades a frio, né, vão realmente se tornando piores com essa adição de óleos vegetais. Nem tudo é perfeito, mas as vantagens do vermelho e do azul suplantam bastante o problema do verde. Bom, só para mostrar o que é o HBio, né? A Petrobras anunciou mês passado que já está processando óleos vegetais numa refinaria, né, no Paraná. Então, é uma tecnologia desenvolvida pela Petrobras que permite a produção de diesel a partir de óleos vegetais, processando-os no próprio esquema de refino da refinaria. Né? Então, óleos vegetais são coprocessados com gasóleo, na unidade de HDT, né? E o produto realmente melhora a qualidade do diesel na refinaria, aumentando a cetanagem e reduzindo o conteúdo de enxofre, como eu mostrei para vocês. Né? Então, a ideia é essa. Né? Como é que é na refinaria, gente? Vamos esquecer o verdinho aqui primeiro. Eu tenho o quê? Da destilação atmosférica, da destilação a vácuo, né? E da unidade de coqueamento retardado, né? Eu vou gerar, né, uns gasóleos, tá? Esses gasóleos vão ser misturados com o LCO, o Light Cycle Oil, que vem do FCC, que, por sua vez, recebe como alimentação a destilação a vácuo, tá? E eles, então, vão ser processados na unidade de hidrotratamento para gerar o diesel que é comercializado. A ideia do HBio é simplesmente o quê? Colocar o óleo vegetal misturando nesse pool, tá? E hidrotratar tudo e gerar, então, um diesel que agora, então, terá carbono verde, certo? Bom, o que os resultados dizem? Tá? Que para cada 100 litros de óleo de soja, né, eu vou gastar 36 normais metros cúbicos de hidrogênio e vou gerar 96 litros de diesel e um pouco de propano. Tá? Esses são os rendimentos dessa rota. Tá?
Aqui está a rota também, né? Esse também é um capítulo de um livro. Eu estou botando muitos capítulos de livros, porque eu quero entender que nós temos vários estudantes da graduação e da pós, e esses meus capítulos de livros normalmente são bastante didáticos e bem explicados. Por isso é que eu estou colocando vários capítulos de livros que eu venho publicando, tá? Para vocês entenderem. Aqui eu tenho, enfim, desculpa. Aqui eu tenho digamos, o diagrama do processamento do HBio. Bom, um outro ponto importante que eu queria lembrar para vocês é um trabalho que eu fiz junto com a professora Stella Benzergiani, da Grécia, né? Ela é de Tessalonique, na Grécia, né? Aprendi várias coisas com ela, inclusive que não é Nike, é Nike, que significa vitória em grego, tá? Então, quando comprarem um tênis, não comprem um tênis Nike, comprem um tênis Nike. Mas, enfim, ela trabalha muito com o processamento de óleo de fritura usado, tá? Né? E isso é um trabalho que vem sendo feito já grande na Grécia. O grego gosta muito de fritura, igual que brasileiro, tá? Então, eles coletam nos restaurantes, sobretudo, tá? Esse óleo usado, tá? E eu posso obter, por hidrotratamento, alguns produtos muito importantes, como diesel renovável, e até mesmo gasolina, tá? Então, esse tratamento é importante, né? E gera, como eu acabo de comentar, né? Muitas N-isoparafinas, né? Que vão de C8 a C25, né? Usando esse catalisador comercial, né? Níquel molibdênio suportado em alumínio, tá? Só para, rapidamente, essa tabela tem muitos dados, eu não quero entrar em muitos detalhes, só para lembrar que o índice de cetanas desse diesel que vem do tratamento chega a 77. Ou seja, é um índice de cetanas espetacular. Realmente, o diesel, na verdade, esse produto da hidroconversão, do óleo de fritura, né, é um diesel branco, né, que tem essa espetacular cetanagem, tá? Além disso, ele tem baixas impurezas, muito baixas impurezas, e não tem acidez, tá? E tem um poder calorífico também bastante bom. Então, essa é uma rota que eu preconizo como muito interessante. Acho que seria bom a gente aqui no Brasil também entrar nessa proposta. Evidentemente que ela depende de todo um programa governamental de coleta de óleo de fritura usado, tá? Seria um campo muito bom. E também alta estabilidade, eu esqueci de falar. Bom, vou falar agora um pouquinho dos bioóleos, tá? O que a gente pode fazer com os bioóleos, tá? Eu tenho duas possibilidades de fazer bioóleo, né? Esse é o trabalho da tese do meu aluno brilhante, o Vitor, tá? Então, nós trabalhamos com óleos que eram apenas por tratamento térmico, tá? Mas também bioóleos que eram também por tratamento térmico e catalítico. Nós usamos um catalisador ZSM5. Isso aqui é só para vocês se assustarem, né? Realmente, esse bioóleo, que vem tanto do tratamento térmico puro como do tratamento catalítico, né? É uma pirólise, nos dois casos, catalítica e não catalítica, é essa gororoba que está aqui, tá? É uma porcaria fedorenta, terrível, cheia de compostos pesados, tá? Mas o que nós notamos é que, trabalhando com esse bioóleo, seja catalítico ou não, eles vão apresentar diferentes composições, né? Ao fazer a pirólise só térmica, eu vou ter uma composição completamente diferente da pirólise catalítica, tá? A pirólise catalítica realmente promove em muito a desoxigenação, ou seja, eu tenho
um teor de oxigênio muito mais baixo. Mas, infelizmente, o resíduo de carbono para a pirólise catalítica é muito mais alto, né? E no refino, para que eu possa, nas unidades tradicionais de refino, gerar combustíveis, eu tenho que ter um resíduo de carbono bem mais baixo. Aqui é cerca de 30%. Então, a pirólise catalítica não é recomendada para unidades que vão gerar combustíveis. Bom, um dos grandes problemas de coprocessar bioóleo está associado à instabilidade dele, né? Então, eles, quando provêm de uma pirólise rápida, eles têm uma baixa viscosidade, tá? E são, na verdade, um líquido unifásico, tá? Mas o uso desses óleos requer o quê? Que, na verdade, eles mantenham essas propriedades, tá? Eu vou transportar esse bioóleo e ele tem que manter essas propriedades. Infelizmente, esses bioóleos podem sofrer muitas reações que vão provocar um aumento da viscosidade com o tempo, né? Então, a gente costuma definir, desculpe, cliquei de novo, a gente costuma definir o que a gente chama de parâmetro de estabilidade, tá? Esse parâmetro vem de um plot, a inclinação de um plot de viscosidade contra tempo, tá? Normalmente a gente obtém uma linha reta com uma derivada positiva, tá? Isso depende da temperatura, tá? Se a temperatura for mais alta, essa inclinação vai aumentar e esse parâmetro vai afetar a performance desses bioóleos quando eles são processados. Então, notem aqui, esse é o resultado de uma tese, tá? O que acontece? O bioóleo, esse aqui foi de madeira de pinho, tá? Foi gerado por pirólise de madeira de pinho, né? Notem que a viscosidade sobe muito com o tempo, tá? O tempo de incubação, como nós chamamos, ou seja, de guardar esse óleo. Então, esse é um problema sério que a gente tem que tomar cuidado. O bioóleo, uma vez gerado, tem que ser usado imediatamente, tá? Bom, outra pergunta que muitas pessoas colocam, e eu mesmo tentei verificar isso, né? É o seguinte: bom, eu estou colocando, na verdade, carbono verde porque eu quero tornar a minha refinaria mais verde, né? Então, eu quero que carbono verde seja incorporado ao meu combustível, ao meu produto. Então, será que realmente esse carbono renovável está sendo retido nas frações nobres, como a gasolina e diesel, quando eu faço o coprocessamento? Olha, esse autor, em 2012, fez esse estudo de uma análise isotópica de carbono 14, indicou que, infelizmente, a maioria do carbono presente no bioóleo vai ser transformado em gases e coque, tá? E a gasolina tem apenas 7% de carbono verde. Já é bom, tá? Mas não é todo o carbono que é incorporado à gasolina. Nós também trabalhamos na tese do Vitor com carbono 14 e notamos que, de fato, resultados bem parecidos com esse foram observados. Então, trabalhar com bioóleo, não estou falando dos óleos vegetais sozinhos, que aí é completamente diferente, com bioóleo, isso realmente pode gerar pouco carbono verde no produto final. Bom, só para terminar, eu queria mostrar alguns resultados que nós obtivemos incorporando bioóleo na unidade de desasfaltação, né? A desasfaltação é um processo bastante utilizado na refinaria, é um processo de extração líquido-líquido, daqui usa um solvente. O solvente promove a solubilização de moléculas que estão localizadas na parte externa das micelas que compõem aquele produto bastante pesado, tá? As resinas e os asfaltenos precipitam, né? E o extrato
é conhecido como óleo desasfaltado, porque tem um baixo conteúdo de asfaltenos. Os asfaltenos são moléculas muito pesadas, tá? Enquanto que o rafinado apresenta uma alta concentração de asfaltenos, tá? Então, a ideia que a gente tem aqui é que, né, normalmente na refinaria a gente tem o resíduo de vácuo, ele pode ir para a unidade de coqueamento retardado ou para a unidade de desasfaltação, tá? A unidade de desasfaltação, né, vai gerar um óleo desasfaltado que vai alimentar a unidade de FCC, gerando GLP, nafta, diesel, tá? Junto com gasóleo, né? Ele misturado com gasóleo na unidade de FCC, tá? E o resíduo asfáltico, então, é usado nas indústrias de asfalto, tá? Então, basicamente, o que eu tenho nessa unidade de desasfaltação, como eu falei para vocês, é uma unidade extração por solvente, tá? E eu vou tirar, então, o óleo desasfaltado e o resíduo asfáltico, que é usado nas fábricas de asfalto. Bom, só para vocês terem uma ideia, o que acontece? Nós usamos bioóleo, tá? Na unidade de desasfaltação. Eu não vou entrar em muitos detalhes do processo, porque eu não tenho tempo, mas só para vocês verem, aquela gororoba horrorosa que a gente tinha, tá? Antes de passar pelo processo de desasfaltação, gerou um produto bastante bom, bastante transparente, tá? Que pode ser usado, então, né, em outras unidades, tá? Então, o processo de asfaltação tem por objetivo melhorar as propriedades do resíduo de vácuo, né? Sobretudo no que diz respeito ao resíduo de carbono, né? E esse óleo desasfaltado é destinado para a unidade de FCC, como eu mostrei para vocês, tá? Bom, quando nós colocamos bioóleo na unidade de desasfaltação, tá? Lembrem-se, eu vou gerar um óleo desasfaltado com baixíssimo teor de resíduo de carbono, tá? O que é muito bom, ou seja, como eu tenho um baixo teor de resíduo de carbono, né, eu posso cada vez mais incorporar óleo desasfaltado no pool de FCC. Ou seja, eu, na verdade, com essa manobra industrial, eu posso fazer o quê? Eu posso realmente incorporar cada vez mais, né, bioóleo que vem de resíduos de carbono na unidade de FCC, gerando produtos de alto valor agregado. Então, ao fazer isso, esse é um estudo que a gente tem feito já há algum tempo, com resultados muito bons, né? Nós vamos, que foi a tese do Vitor, que foi defendida o ano passado, nós poderemos, então, realmente entrar de cabeça na chamada economia circular, ou seja, na biorefinaria integrada, utilizando resíduos do agronegócio ou da agroindústria, tá? Promovendo uma pirólise, gerando um bioóleo que vai ser, então, utilizado na refinaria. Então, só para terminar, tá? Com o processamento de óleos vegetais e bióleos em refinarias existentes, pode ser uma rota interessante. Por quê? Porque o impacto na CAPEX, né, seria praticamente desprezível comparado com a construção de uma nova unidade dedicada. Então, eu vou usar uma unidade que já existe com pequenas modificações. Então, o dinheiro gasto seria muito pequeno. Agora, eu tenho desafios, principalmente, como eu mostrei para vocês, de estocagem, né, da matéria-prima, tá? E da instabilidade desses bioóleos, que lidar com eles não é fácil, tá? E também a presença de impurezas que podem corroer equipamentos e também envenenar o catalisador, né? Bom, bioóleo é uma matéria-prima muito promissora, tá? Mas muitas vezes eu preciso fazer um beneficiamento antes de alimentar junto com gasóleo nas refinarias, tá? Então, todos nós que trabalhamos com coprocessamento de bioóleo, tá? Nós precisamos pensar de que maneira será esse
pré-tratamento, tá? Para introduzir esse bioóleo na refinaria, tá? E, na verdade, a principal barreira a ser ultrapassada é a tendência de formação de coque sobre a superfície do catalisador, tá? Então, no caso do coprocessamento, a principal preocupação ainda reside na presença de compostos oxigenados na alimentação, levando à formação de bioprodutos e causando a desativação do catalisador por envenenamento ou reações laterais, tá? Além disso, a estratégia de mistura é limitada à deficiência de hidrogênio da alimentação, né? Porque essa pode aumentar a formação de coque, né? Se realmente nós não coprocessarmos, adicionarmos gasóleos que venham do petróleo para ajustar a relação hidrogênio-carbono, tá? Por essa razão, então, novos sistemas catalíticos e novas alternativas de processo ainda estão sendo desenvolvidas para tornar essa tecnologia viável, né? Embora, como eu já tenha dito, a Petrobras já está bem à frente e já lançou essa rota na refinaria. Nós, que somos pesquisadores, temos que estudar cada vez mais novos sistemas, novos beneficiamentos, novos catalisadores. Bom, é isso que eu tinha para dizer para vocês. São processos catalíticos. Os processos catalíticos são realmente muito difíceis, muito complicados. E um dia, um aluno meu estava muito angustiado no catalisador e disse assim: professor, realmente trabalhar com catálise, sobretudo com processos catalíticos, isso não é coisa de gente, isso é coisa de bruxo. Isso aí é uma bruxaria, tá? E aí, então, eu resolvi fazer essa pergunta, né? Fazer catálise é ciência ou é magia? Hein? E, na verdade, como eu sou poeta, eu resolvi responder usando de poesia. Então, eu digo para vocês o seguinte: uma pergunta lhes devo brindar, fruto de noites de muita agonia. Será válido, de fato, indagar se a catálise é ciência ou magia? Pois tudo que aprendi ao pesquisar acima de qualquer filosofia indica-me ser vero assegurar que sim, é uma ciência e não magia. Mas dados que não andam se ajustando, se outro alguém em seu laboratório os tira com cuidado, utilizando um método seguro e meritório, revelam, meu amigo, que há, no entanto, muito de ciência e de magia, outro tanto. Obrigado, gente. Que maravilha, Eduardo. Imagina, um prazer. Como sempre, você dando show. Eu vou passar aqui a palavra para a Jean, para ele conduzir aqui o chat, as perguntas, e no final eu retorno. Parabéns, Eduardo. Obrigado, querido. Está aberta as perguntas aos convidados. Caso queiram, pode abrir o microfone e fazer a pergunta, ou fazer as perguntas diretamente no chat, que eu repasso ao convidado. É ótimo, se puderem perguntar, eu gosto de ouvir as vozes das pessoas e, se possível, as caras. Mas tem gente que não quer, principalmente aquelas moças vaidosas que não botaram maquiagem ainda, não sei o que e tudo, mas tudo bem. Bem, bom, Eduardo, eu queria fazer uma pergunta que eu fiquei com a dúvida. Diga. Quando você fala no coprocessamento, que é a mistura de óleos vegetais ou a mistura de bioóleos, esses óleos ou bioóleos, eles precisam ter a mesma característica química para entrar nesse processamento ou independe? Não. Na verdade, a gente nunca mistura o óleo vegetal com o bioóleo, tá? A gente sempre usa ou o óleo vegetal ou o bioóleo.
E, na verdade, como eu mostrei para vocês, né, dependendo das características químicas do bioóleo, eu vou ter um processo que é totalmente diferente. Tá? Então, porque o bioóleo, aquilo é uma porqueira, né? Uma coisa fedida, viscosa, tá? Então, as características químicas, respondendo a sua pergunta, são completamente diferentes. O que vai nos obrigar, né, a ter processamentos que são diferentes em termos de controle de processo, temperatura e tudo, tá? Então, quando é bioóleo, quando é óleo vegetal sozinho, a coisa é mais fácil, tá? Quando é bioóleo, a coisa é mais difícil. Uma coisa interessante que eu mostrei para vocês é o standalone, né? A unidade sozinha, que não trabalha com mistura, eu trabalho só ou com óleo vegetal sozinho e vou hidrotratar, tá? Ou então com óleo vegetal que já foi usado para fritura, que eu também acho muito interessante, acho que é uma rota que a gente podia pensar um pouquinho no Brasil, né? Mas é isso, Jean. Ok. Jean? Oi, Zé Geraldo. Oi, Jean, posso fazer uma pergunta? Sim. Com prazer. Eduardo, parabéns pela excelente apresentação. Muito boa mesmo. Fiquei muito feliz em saber que você orientou a tese de Vitor, por dois motivos, né? Vitor, ele esteve aqui em 2014, assistindo a um curso que a gente organizou do Boateng, lá da Filadélfia, e aí, na época, acho que ele era novo na Petrobras, aí Marlon, vai lá fazer esse curso com um especialista, né? Mas depois a gente não teve mais contato com o Vitor, né? E numa área que a gente vem trabalhando, mas em microescala. E aí a gente, Falabella já conhece lá, né, o nosso espaço, onde tem uma unidade piloto, aí a gente vai montar, assim, uma montagem caseira de uma unidade de pirólise, no caso não rápida, porque seria muito mais caro, né, e como é caseira, tem que ser feita de baixo custo, para produzir bioóleo e biocarvão. E aí seria interessante até a gente conversar possível parceria com você, viu, Falabella? Com o maior prazer. Nosso grupo, Helmer. Depois da vacina. Antes da vacina, não converso com ninguém. Não, a gente conversa... a gente conversa virtualmente, como a gente já faz, tá? Agora, e aí, agora, só depois da vacina. Isso. Aí, veja, mas aí, então, eu já estou organizando, vendo com alunos que possam ajudar, no caso, a gente tem um aluno de doutorado, que ele está usando a microescala para ver se ele ajuda nessa montagem do aumento numa escala um pouquinho maior, né? Então, a minha pergunta é a seguinte, né? Nesse trabalho, né, do Vitor, né, Ximenes, esse bioóleo foi comprado, eu vou fazer uma sequência de perguntas, você pode responder tudo de uma vez. Ele foi comprado pronto aí, primeiro, né, de um fornecedor externo, aí segundo, o que vocês fizeram para estabilizar ele até usar na tese, né? Quer dizer, porque geralmente eu ouvi falar que se poderia adicionar 10, 20% de etanol para tentar estabilizar ele. Depois, quando vocês fizeram tirar lá os asfaltenos, qual foi o solvente básico que vocês usaram para ter aquele óleo tão limpo, tão bonito, né? Muito, muito bom aquele rafinado, né? E terceiro, o que vocês fizeram com aquele pesado, né? Qual seria a ideia dele, de fazer com ele? Então, seriam essas perguntas, assim, básicas. Bom, eu vou tentar responder as que eu puder, porque a patente ainda não saiu, tá? E está sendo gravada essa reunião aqui. Bom, os bioóleos foram gerados em unidades através de convênios, tá? Você não pode, tanto quanto eu saiba, você não pode comprar bioóleos, tá? Esses bioóleos, você tem que desenvolver um convênio com grupos que tenham
unidades de pirólise rápida, tá, para gerar esse bióleo. Então, esses bióleos foram gerados e utilizados através de convênios. Com relação à estabilização, eu não posso comentar nada. Tá? A estabilização eu não posso comentar. Com relação à unidade de desasfaltação, nós estudamos vários solventes, e o melhor solvente, eu não vou poder comentar também para você qual é o melhor solvente, mas é um solvente tradicional de unidade de desasfaltação, tá? Então, infelizmente, são informações que são cativas, que estão na patente, a patente ainda não foi promulgada, então eu não posso dar mais informações, tá? Desculpe. Obrigado pelo esclarecimento na medida do possível. Outra pergunta sobre o teor de carbono renovável pelo carbono 14, eu queria perguntar se você conhece alguma outra técnica que não seja a de carbono 14, né? Não há outra. Não há outra, e inclusive os artigos, se você não fizer carbono 14, tá? As revistas boas não vão aceitar o seu trabalho. Tá? Não vão aceitar, vai ter sempre um chato que vai dizer quanto foi a incorporação de carbono verde através de carbono 14. Sei. E então é feito por espectro de massa, não é isso? Uhum. Mas existe alguma outra... O método é clássico, né? O método é bastante tradicional, né? Existe se tem alguma outra determinação que não usa espectro de massa, que é mais caro, né? Não conheço. Não vou dizer que não tenha, eu não conheço. A gente usa a técnica que é tradicional e já é bastante, digamos, utilizada, né, no mundo todo, né? Então, já é mais fácil, né? Só para terminar, aquele da desasfaltação, qual é o que vocês fazem com aquele resíduo? Qual é a ideia? O resíduo, tradicionalmente, é para a indústria de asfalto, tá? Então, o resíduo asfáltico vai, né, para a Petrobras, por acaso, tem, não são todas as refinarias que tem, tá? A Petrobras, por acaso, tem uma unidade de produção de asfalto, tá? Então, lógico, eu estou falando de uma rota que é um estudo, tá? Caso realmente ela decida partir para isso, o resíduo asfáltico vai para a produção de asfalto. Tá? Muito obrigado, valeu. Um abraço, Geraldo. Fábio quer fazer uma pergunta, Falabella. Pergunte, Fábio. Opa, tudo bom, professor? Primeiro, parabéns pela apresentação, viu? Gostei muito didática. A minha pergunta é sobre os catalisadores nos quais os bioóleos vão entrar como correntes de mistura nas refinarias. O que esses catalisadores têm que ter de especial para evitar a desativação nos processos que vêm na refinaria, a corrente de mistura do bioóleo, por exemplo? Menino, isso é um estudo longuíssimo. Eu posso imaginar. Menino, não pula com isso, não. Não, deixa eu te falar. É o seguinte, não, isso eu estou brincando com você, mas realmente é um longo estudo. Olha, acabo de ver, desculpe, eu vou interromper outra vez, né? Minha amiga Daisy Rojas está presente, uma amiga muito querida de Venezuela. Daisy ha trabajado con nosotros por algún tiempo, entonces un placer, un honor y un privilegio tener aqui Daisy Rojas. Bom, deixa eu te responder, então. Na verdade, tem que ser feito um estudo muito específico para cada tipo de composição que eu estou usando, tá? E ver como os catalisadores vão reagir de diferentes maneiras, né? São catalisadores de hidrotratamento, né? Aí eu tenho cobalto molibdênio, níquel molibdênio, níquel tungstênio, tenho também vários tipos de suportes, tá?
e tudo isso tem que realmente ser otimizado, o que eu estou te dizendo é isso, tá? Então, eu não poderia responder assim rapidamente, até porque não sei, tá? Porque vários tipos de, enfim, de alimentações podem ser usadas, tá? Então, me desculpe, mas quer dizer, muito boa sua pergunta, mas enfim, isso é resultado de um processo bastante longo. E Tá para bom? cada... Tranquilo, obrigado pela resposta, professor. E para cada feedstock, né, é interessante ter um catalisador específico, né, pelo que eu entendi, né? Normalmente, quer dizer, eu estou sendo purista aqui, né? Evidentemente que numa refinaria, quando você coloca uma rota, e não tem muito saída, né? Você vai ter um tipo de catalisador, tá? Que você vai otimizar ao máximo, mas depois não tem jeito. Se você começar a misturar outros tipos de bioóleos, né? Ou, na verdade, o que eu preconizo aqui é não usar o bioóleo nas unidades catalíticas de cara, tá? Eu não sei se eu fiquei claro com isso, né? É fazer uma otimização, por exemplo, numa unidade de desasfaltação, na unidade de... Eu não mostrei aqui, mas nós temos muitos resultados da unidade de coqueificação retardada, tá? Então, é fazer isso, e do extrato, né, da melhor parte, digamos assim, você tirar esse gasóleo, e esse gasóleo é que vai ser usado nas unidades catalíticas, tá? O uso do bioóleo direto, eu não aconselharia, não acho que é bom. Tá? Entendi, professor. Entendi. Obrigado pelas explicações. Imagina, um prazer contar com a sua presença. Um prazer. Mais perguntas? Eu estou achando que os alunos estão tímidos. Eu também. Olha, pode fazer pergunta em português, em espanhol também. Eu tenho uma pergunta extra, enquanto não aparece uma outra, viu, Eduardo? Diga. Uma vez me falaram que aquele LCO, né, o Life Cycle Oil, Sim. que sai lá do refino, aliás, do FCC, né, e que quando ele sai com muitos aromáticos, não é bom, porque ele tem um baixo valor de mercado. Aí eu queria pedir para você explicar como é que funciona, o porquê disso. Não, o problema dos aromáticos é o seguinte, tá? Hoje em dia existe uma legislação específica com relação a aromáticos. Na verdade, hoje em dia, a legislação está mudando cada vez mais para benzeno, tá? Então, as pessoas usavam, digamos, a ideia de aromáticos de uma maneira geral, porque havia essa visão de que aromáticos eram cancerígenos, mas não, tá? Hoje em dia está muito claro que a restrição de aromáticos nos combustíveis se refere especificamente a benzeno, né? Benzeno causa leucopenia, né? Não sei se alguém aqui já trabalhou com benzeno, né? Na Petrobras, as pessoas que trabalhavam com benzeno eram obrigadas a fazer periodicamente análise, né? Para ver se não estavam com uma redução de glóbulos vermelhos. E algumas estavam, tá? Então, então o problema dos aromáticos, tá? Aromáticos são muito importantes, né? Toda a petroquímica se baseia na seguinte trinca: aromáticos, olefinas, quer dizer, alcenos, e gás de síntese, tá? Toda a árvore petroquímica. Então, ter aromáticos é importante, eles serão retirados depois. O problema é o benzeno, tá? O benzeno é que não pode passar para os combustíveis, porque o benzeno é leucopênico, tá? Esse é o ponto. Ok, obrigado. Imagina. Mais perguntas aí? Perguntas? Tem alguma criança falando, no fundo, que quer fazer pergunta?
Eu aceito, hoje eu aceito pergunta de criança também. Eu já pedi para ela ficar calada. Mas, de repente, sabe-se lá, se ela vai fazer uma pergunta aí muito boa, nunca se sabe, né? Eduardo, como você falou do seu trabalho com o pesquisador lá da Grécia, usando os óleos de cozinha, na sua opinião, nós temos um país enorme, né? E acho que não estamos sabendo aproveitar esse resíduo para uso de pesquisa. Acho que falta um investimento tanto em formação ambiental como cultural para a gente poder reaproveitar isso. Eu concordo totalmente. Existe um problema maior ainda, que é o problema da logística, né? Óleos usados, né, tem um problema de logística, ou seja, a gente tem que ter uma cultura de coleta desses óleos usados, tá? Que a gente não tem no nosso país, tá? Na verdade, a gente não tem cultura de coleta de porcaria nenhuma, né? As pessoas não reciclam, né? Enfim, estamos começando a aprender, né? Nós somos um país que ainda precisa de muita educação ambiental básica, né? Nós, na verdade, eu sempre conto a história, já falei isso na outra palestra, vou falar de novo, né? Eu estava na Noruega, fui ao banheiro, a menininha lá, filha do cara que me convidou para jantar, eu saí, ela falou alguma coisa lá em norueguês, que eu não falo, a mãe muito sem graça, eu perguntei o que ela disse, ela disse, não, o senhor foi ao banheiro e o senhor deu descarga. Eu disse, sim. Não, mas aqui a água é muito preciosa. A gente só dá descarga depois do terceiro xixi. Como é que sabe? Que tem uma tabelinha lá que eu não vi colada no banheiro, tá? Essa menina, que era uma penteirinha de 6 anos de idade, tá? Já me chamou a atenção. Então, nós não temos essa cultura, né? Nós não temos cultura de, por exemplo, economia de água, que grande parte da água doce do mundo está no Brasil. Então, a gente, né? Eu sempre digo aos meus alunos, criminoso, lavar calçada, né? Dona Cotinha é muito limpa. Ela, toda tarde, ela lava a calçada. Essa mulher é uma criminosa, tinha que ser presa, tá? Calçada não tem que lavar, tem que, quando muito, varrer, tirar o pó, entendeu? Então, essa conscientização ambiental a gente não tem. Então, voltando aos óleos usados, a gente precisaria ter todo um programa de coleta desses óleos, quer dizer, toda uma logística associada. Na Grécia, os caminhões passam recolhendo, tá? E, a partir daí, ter unidades dedicadas perto das zonas de coleta, tá? Para não andar muito mais. Então, esse aqui é o ponto. Entendeu, gente? Ok. Mais perguntas? Professora, vai perguntar alguma coisa? Oi? Ninguém mais, nenhuma pergunta. Eduardo, meu amigo, sua apresentação, como não poderia deixar de ser, foi excelente, um conhecimento muito profundo, uma experiência fantástica. Então, isso foi muito bom para todos, e nós queríamos mais uma vez agradecer a sua boa vontade, a sua disponibilidade nesse horário, que era um horário que era mais interessante para os nossos alunos por conta das aulas da pós-graduação, de formas que a gente quer encerrar essa sua apresentação maravilhosa, agradecendo a todos os presentes, um abraço a todos. Zé Geraldo, meu amigo querido, tem que fazer uma série de perguntas boas, né, Zé? Gostei muito. E foi muito bom ver vocês e dizer que na próxima quinta-feira estaremos aqui novamente com uma nova apresentação. Eduardo, um abraço bem grande, morrendo de saudade de você, meu amigo. Um abração, minha amiga muito querida. Você sabe que um pedido seu, para mim, é uma ordem, né? Toda vez que a professora Selmi, que para mim é um exemplo de seriedade, competência, dedicação, nós precisaríamos ter mais professores da Universidade Brasileira com as características da professora Selmi, tá? Então, o pedido dela, para mim, é uma ordem. O que eu puder compartilhar do meu conhecimento, né? Acumulado ao longo de muitos anos
de muito trabalho, muito estudo, muitos estágios em muitos lugares do mundo, né? Eu seguramente tenho obrigação de fazer isso. Eu estudei de graça numa universidade pública, tá? Então, eu realmente acho que eu devo isso às pessoas. Nós estamos vivendo um momento muito estranho no mundo, eu não sei muito mais o que dizer dessa pandemia, né? Eu acho que são momentos muito difíceis para todos, né? Eu mesmo estou aqui brincando, estou na minha casa de campo, mas eu fico muito angustiado. Minha sogra, que tem 93 anos, está aqui comigo, diz assim, será que eu vou morrer e não vou voltar à minha casa? Né? Então, existem muitas angústias acontecendo, mas eu queria deixar apenas um recado final para todos, que não é meu, é do grande poeta Francisco Otaviano, que diz assim, quem passou pela vida em brancas nuvens e em plácido repouso adormeceu, quem não sentiu o frio da desgraça, quem passou pela vida e não sofreu, foi espectro de homem, não foi homem. Só passou pela vida, não viveu. Então vamos entender que essa provação está fazendo com que nós possamos crescer cada vez mais. Obrigado a todos. Um beijão. Obrigada, Edu. Obrigado, Beijo pra Eduardo. todos. Tchau, pessoal. Obrigado, Eduardo.